A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 29 de julho. Caos e corrupção do MEC comprometem o futuro das novas gerações. Presidente do INEP deixa cargo após rumores de desvios éticos e assédio moral. Com cortes do Ministério da Educação, o FRN acumula este ano perda de 24 milhões de reais em seu orçamento em relação a 2021. Sobre o assunto, entrevistamos o pró-reitor de Planejamento, professor Djalma Ribeiro. Proifes Federação publica resolução do Conselho Deliberativo sobre as eleições de 2 de outubro. Cintia RN convoca a Rede Municipal do Natal para ato em defesa da educação. O FRN oferta capacitação para docentes ingressantes. Concerto de sanfonas encerra mostra Olha pro Céu, Meu Amor, do Museu Câmara Cascudo. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Apesar de investir em propagandas na grande mídia para vender a ideia de que se preocupa com a educação, o governo de Jair Bolsonaro está longe de ter diretrizes de fato comprometidas com o futuro das nossas crianças, adolescentes e jovens. O Ministério da Educação, que sofre o descaso desde o começo do atual mandato, agora se tornou mais um grande foco de corrupção. Muito além das denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e pastores, o MEC amarga a falta de planejamento e de atenção a questões fundamentais, como o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Para se ter uma ideia do caos, o Banco Nacional de Itens, BNI, que municia a elaboração das avaliações, não sofre alterações desde 2018. Apesar dos alertas feitos pelo INEP, órgão responsável pelo exame, o problema não ganhou a atenção do MEC e há possibilidade de repetição das questões do Enem de 2022. Enquanto pastores negociam vantagens por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a elaboração do exame, um instrumento que ajudou a democratizar mais o acesso dos jovens brasileiros à universidade pública, segue sem o menor cuidado. Isso explica, por exemplo, a prova de 2021 não ter abordado a pandemia do novo coronavírus, que naquela época já havia causado a morte de 600 mil brasileiros pela doença que Bolsonaro chamou de resfriado. Desde que assumiu a presidência da República, Bolsonaro empossou 5, quase 6 ministros da educação. Um recorde vergonhoso. Bom, e falando em caos, Danilo Dupas, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, pediu demissão e deixou o cargo em meio a rumores de desvios éticos e assédio moral cometidos por ele. O anúncio da demissão foi feito por Victor Godoy, ministro da Educação, na última quarta-feira. O ministro usou uma rede social para afirmar que a saída ocorreu, abre aspas, por motivos pessoais e a pedido. Fecha aspas. Danilo deixa o cargo há 4 meses do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, previsto para novembro. Além disso, o ex-presidente da instituição faz o pedido em meio a indícios sobre supostos desvios éticos e assédio moral cometidos por ele. No entanto, em junho deste ano, a Comissão de Ética Pública arquivou a investigação de assédio contra Danilo por ausência de materialidade. De acordo com a publicação de Godoy, a partir da próxima segunda-feira, quem assume o cargo de presidente interino do INEP é o diretor Carlos Moreno, que, segundo o ministro, deve garantir a continuidade dos exames e avaliações fundamentais para toda a sociedade brasileira. Carlos Moreno é servidor de carreira do Ministério da Educação há 37 anos, mestre em estatística pela Universidade de Brasília.
Jornal da Educação. Entrevista. O Jornal da Educação está recebendo hoje para uma entrevista o pró-reitor de Planejamento da UFRN, o professor Djalma Ribeiro. Iremos falar sobre os bloqueios nos orçamentos das instituições federais de ensino superior feitos pelo Ministério da Educação, em especial os que foram realizados na UFRN. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Educação. Boa tarde, Edinaldo. É uma grande satisfação para nós da Proplan estarmos aqui esclarecendo o corte nos orçamentos de custeio da UFRN. Pró-reitor, tem como o senhor traçar aqui um breve panorama dos cortes feitos pelo governo federal nos orçamentos das instituições federais de ensino superior? O orçamento das IF vem diminuindo gradativamente nos últimos anos, mas vale destacar que somente no ano de 2022 a UFRN perdeu em relação ao orçamento de 2021, aproximadamente 24 milhões do seu orçamento de custeio. Verba essa utilizada para pagar grandes contratos, dentre os quais destacamos de energia e de terceirização de mão de obra, bem como todas as atividades fins da UFRN. Além disso, o orçamento anual PELOA 2023 foi aprovado com um corte de 2,6% para as universidades em 2023, comparado com o orçamento de 2022, isso corresponde a 2 milhões de reais. Professor, como esses cortes estão impactando no funcionamento da universidade na prática? Com os cortes no orçamento de 2022, todas as unidades acadêmicas da UFRN tiveram que se adequar a uma nova realidade, ou seja, reprogramar os gastos, inicialmente não concedendo passagem diária para os servidores participarem de eventos nacionais ou internacionais. Até o momento, essas foram as primeiras medidas. Estamos conversando com o professor Djalma Ribeiro, pró-reitor de Planejamento da UFRN. Professor, quais as ações que a universidade está encaminhando para tentar reverter esses cortes? Para tentar a reversão dos cortes de 2022, o reitor da universidade, junto com a Andifes e todas as outras IFs, fizeram um documento ao ministro da Educação. E numa segunda frente, o reitor da UFRN encaminhou a todos os deputados federais do Estado e senadores uma carta para que tentasse reverter essa situação. E dessa forma a UFRN tem condições de honrar os compromissos para garantir o seu funcionamento até o final de 2022. Existe a possibilidade de ser retomado o ensino remoto, por exemplo? O reitor da UFRN não considera em nenhuma hipótese o retorno de aula remota, ocasionado pelos cortes. Professor Djalma, o governo federal já anunciou novos cortes no orçamento das instituições para 2023. O que é que isso significa para a UFRN? Se em 2022 teremos uma grande dificuldade de encerrar o ano com todos os grandes contratos honrados, vocês já imaginam como será 2023. Posso garantir que, se não houver uma suplementação no momento da votação da Lei Orçamentária Anual de 2023, a UFRN não terá como honrar os grandes contratos e, dessa forma, prejudicaria o funcionamento do ano letivo de 2023. A bancada federal do Estado tem se posicionado em favor da volta desses recursos subtraídos? A bancada do Estado sempre tem atendido às reivindicações da UFRN, através das emendas parlamentares, complementando os orçamentos, principalmente de investimento. Nesse caso, especificamente, só iremos saber no momento da votação da LOA de 2023, em novembro. Pró-reitor, o que a sociedade norte-riograndense pode fazer para contribuir com a universidade no sentido de reverter esse quadro? Encaminhar e-mails e WhatsApp aos deputados federais e senadores do nosso estado, alertando sobre a necessidade de reverter esse quadro durante a votação da LOA 2023 em novembro.
Professor Djalma Ribeiro, pró-reitor de Planejamento da UFRN, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação hoje aqui no Jornal da Educação. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao Jornal da Adurne, à Rádio Universitária, pela oportunidade de esclarecer sobre o orçamento da UFRN depois desses cortes. Depois do intervalo, Proifes Federação publica resolução do Conselho Deliberativo sobre as eleições de 2 de outubro. CINT-RN convoca a Rede Municipal do Natal para ato em defesa da educação. E ainda, o UFRN oferta capacitação para docentes ingressantes. Concerto de sanfonas encerra mostra Olha pro Céu, Meu Amor, do Museu Câmara Cascudo. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. No dia 2 de outubro, os brasileiros irão às urnas e o país estará diante de uma encruzilhada e um desafio. A encruzilhada aponta 2 caminhos para a nação: a retomada da democracia, aviltada e ultrajada desde a quebra da inconstitucionalidade em 2016, ou o mergulho definitivo no mundo sombrio do fascismo. É nesse cenário perturbador que o Conselho Deliberativo do Proifes Federação decidiu por se posicionar diante das eleições de 2022, como explica o presidente da entidade, professor Wellington Duarte. A resolução aprovada no Conselho Deliberativo da Federação, do Proifes Federação, ele expressa de forma muito clara o posicionamento dessa entidade diante do cenário que nós estamos vivenciando. Há um cenário em que as forças fascistas, o reacionarismo, o bolsonarismo, ele ameaça a sociedade, ameaça as instituições democráticas e faz um jogo de pressão sobre as instituições republicanas, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, a posição dos conselheiros é de defesa inconteste do processo eleitoral, a defesa da democracia e o apelo para que as forças democráticas se unam numa frente ampla, eu diria, de salvação nacional, para que a gente possa, depois de outubro, pensar em retomar a normalidade democrática desse país. Não há dúvida nenhuma de que o Brasil está nessa encruzilhada, ou abraçamos a democracia e a acolhemos novamente, ou mergulhamos no sombrio mundo do fascismo. Educação em pauta. O CINT-RN convida os educadores e as educadoras de Natal para um ato em defesa da educação, da valorização profissional dos 6,42% do piso 2022 e por melhores condições de trabalho. O ato acontece na próxima quinta-feira no centro da cidade, como explica a professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do CINT-RN. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Universitária. Mais uma vez, o CINT vai realizar uma atividade denominada de Ato Cultural de Protesto às políticas aplicadas pelo prefeito Álvaro Dias. Políticas estas que negam
as condições de trabalho para os professores, professoras, o bem-estar dos estudantes, tem negado isso constantemente na imprensa, vem negando também perante as autoridades, a negação dos direitos dos professores, das professoras, que hoje se encontram diante a existência de leis essas que o prefeito não as reconhece. Então, essas são as questões que nós queremos colocar e reforçar aí o convite para no próximo dia 4, a partir das 14 horas, na Praça dos Três Poderes, em frente à Assembleia Legislativa e próxima à Prefeitura, nós estaremos lá realizando essa atividade. Contamos com vocês e uma boa tarde. Jornal da Educação. Extra Classe. A Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN, realiza a edição 2022.2 do Programa de Integração ao Serviço Público. O Jornal da Educação foi saber mais detalhes sobre o programa. Boa tarde a todas e a todos ouvintes do Jornal da Educação aqui na Rádio Universitária. Meu nome é Bruno Leonardo, eu sou pedagogo, eu trabalho na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Estou aqui para fazer um convite aos servidores docentes que ingressaram recentemente na nossa universidade, aqueles servidores que ainda estão em período de estágio probatório, que foram aprovados, fizeram a seleção, fizeram concurso público, estão de parabéns, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos muito empolgados com a sua participação na nossa universidade. E para isso, para acolher vocês, para fazer com que vocês tenham uma integração mais profícua e com mais qualidade, nós preparamos um programa que é regulamentado pela Resolução 025 de 2017 do CONSAD, denominado Programa de Integração ao Serviço Público para os Servidores Docentes. E aí, esse programa é subdividido em duas grandes etapas. A primeira etapa, Seminário de Integração, e a segunda etapa, Programa de Atualização Pedagógica, também conhecido como PAP. E aí nós estamos com inscrições abertas até o dia 10 de agosto. O programa, tanto o Seminário de Integração quanto o Programa de Atualização Pedagógica, iniciarão no dia 15 de agosto. O Seminário de Integração é uma atividade mais curta, ela tem uma carga horária de 10 horas, ela vai acontecer do dia 15 do 8 ao dia 19 do 8. Nós preparamos palestras, todas elas remotas, vão ser realizadas pelo Google Meet, atividades síncronas, remotas, online, através dessa plataforma que a gente utiliza bastante aqui na nossa universidade. Então, o Seminário de Integração, de 15 a 19 do 8, é composto por atividades formativas que vão fazer com que você, professor que ingressou recentemente, conheça a nossa instituição, conheça as possibilidades de atuação, conheça sobre sua carreira, sobre seus direitos, sobre seus deveres, sobre as possibilidades de ensino, pesquisa e extensão. É uma atividade fundamental para que quem está chegando agora na nossa instituição tenha esse conhecimento do quanto rico, do quanto complexo é o nosso trabalho. E aí, além do Seminário de Integração, nós temos o Programa de Atualização Pedagógica, o PAP, como o próprio nome fala, é um programa mais voltado para a docência, para a parte pedagógica, onde nós vamos oferecer subsídios para que esse professor reflita e aprofunde sobre os seus processos de planejamento da prática docente, da execução do ensino, da avaliação da aprendizagem dos alunos, sempre pautados pela ética profissional e pelo compromisso institucional. E aí o PAP também está com inscrições abertas, tem uma carga horária um pouquinho maior, são 40 horas. Entretanto, nós subdividimos essas atividades, dessas 40 horas, em atividades síncronas e assíncronas. Ela começa dia 15 do 8, vai até o dia 15 de setembro. Nós vamos utilizar também o Google Meet para atividades síncronas, então nós não vamos ter atividades presenciais, mas nós vamos ter também, além das atividades síncronas pelo Google Meet no PAP, nós vamos ter também atividades realizadas na turma virtual do CIGA. Esse semestre, o PAP está lá denominado como Práticas Inclusivas, Exitosas e Inovadoras no Ensino da Graduação. E aí, a inscrição, repetindo, feita pelo SIGRH, lá no menu Capacitação. Mais informações vocês podem adquirir lá no próprio SIGRH ou então entrando no site da Progesp, www.progesp.ufrn.br.
Esperamos todas e todos os professores no evento que vai fazer com que vocês conheçam, sejam acolhidos e construam um vínculo muito mais forte do que o que vocês já estão construindo, certamente, na prática laboral de vocês. Agenda da Educação. O sábado vai ser animado no Museu Câmara Cascudo com a apresentação da Orquestra Sanfônica de Gostoso a partir das 16h. O evento marca o encerramento da mostra Olha pro Céu, Meu Amor, os Santos de Junho, como detalha Héctor Medeiros, produtor cultural do museu. Olá, ouvintes do Jornal da Educação. Nós, do Museu Câmara Cascudo, gostaríamos de convidá-los para visitar a mostra Olha pro Céu, Meu Amor, os Santos de Junho. De concepção coletiva, tendo à frente o museólogo Gildo Santos Júnior, ela foi inaugurada em 23 de junho e vai sair de cartaz agora, neste sábado. Então será a última oportunidade de conferir essa mostra, que traz ao público imagens dos santos juninos, como Santo Antônio, São João e São Pedro, explora o sincretismo com as religiões de matriz africana, com Xangô, além de trazer outras tradições associadas ao período junino, com esculturas e mamulengos que representam a música, as festas e a culinária associadas a esse período. E não há como negar que o som da sanfona está na memória afetiva de cada nordestino. E por isso, escolhemos esse instrumento para encerrar a mostra com a apresentação muito especial, vinda diretamente de São Miguel do Gostoso, a Orquestra Sanfônica de Gostoso, que vai animar esse sábado no Museu Câmara Cascudo, às 16h, com um repertório de músicas do cancioneiro popular, com clássicos que vão de Luiz Gonzaga ao Seu Valença. A orquestra tem regência do maestro Felipe Eric, um sanfoneiro bem conhecido em todo o estado, e é composta por 15 músicos com idade entre 15 e 11 anos. Faz parte do projeto Movimento Sanfônico, do Instituto de Ações Ambientais, Cultura e Justiça Social, que atua desde 2009 em São Miguel do Gostoso. O museu estará aberto normalmente das 8h30 às 5h, lembrando que o acesso é gratuito e não há necessidade de agendamento prévio, é só chegar. A gente agradece aí o apoio da CAURN e da Escola de Música, que colaboraram para viabilizar essa apresentação. E, para finalizar, deixa o reforço aí para o convite, o último dia para visitar a mostra Olha pro Céu, Meu Amor, os Santos de Junho, cuja visitação se encerra neste sábado. E no sábado, às 16h, convidamos a todos e todas para curtir um momento musical com a Orquestra Sanfônica de Gostoso, aqui no Museu Câmara Cascudo, da UFRN, na Avenida Hermes da Fonseca, próximo ao Midway Mall. Esperamos vocês. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes, vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.